eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Gestão Empresarial e nesta aula nós vamos abordar o item 11 do seu material da Lei das Licitações. Bastante bacana e importante para nós profissionais da área de saúde e segurança, porque você poderá participar de um processo licitatório, por exemplo, de algum órgão público, e essa legislação é bastante importante para a gente conhecer, ok? Vamos lá. Essa legislação ela é um pouquinho extensa, então nós dividimos ela em 3 partes para você poder compreender e absorver melhor esses conteúdos, ok? Vamos lá então. A lei que tratamos é a Lei 8.666 de 1993. É claro que ela sofreu algumas alterações com o passar do tempo, tá bom? E essas alterações, a gente vai abordar literalmente os pontos principais a respeito dessa legislação aqui. Então, o que regulamenta essa legislação? Ela regulamenta o artigo 37 do inciso 21 da Constituição Federal e institui também as normas de licitação e contratos da administração pública e da outras providências ainda. Lá no artigo 1, ela estabelece o seguinte, que as normas gerais de licitação e de contratos, tá, administrativos pertinentes a obras, pertinentes a serviços, lembra que você vai executar serviço, ok? Inclusive de publicidade, compra, alienação e locação no âmbito da União dos Estados e Distrito Federal e também dos municípios, ela está abarcada nessa legislação. Então é uma lei um pouco extensa e importante para você praticar essas ações que você pode participar depois com uma empresa de processo de licitação, ok? As obras, serviços, inclusive a publicidade, compra de material, equipamento, por exemplo, alienação, concessão, permissão, locação da administração pública, quando contratados por terceiros, que é esse aspecto, eles serão necessários a realização de licitação, ok? Ressalvadas as hipóteses previstas nessa própria legislação. Então, existe um teto financeiro para processos de estabelecimento de licitação, ok? E existem alguns tipos de licitação que vamos falar aqui nesse aspecto dessa aula. Existe também alguns aspectos também relacionados a um teto financeiro que é dispensada a licitação, por isso que aborda esse item 2 aqui, artigo 2. A licitação, ela destina-se literalmente para garantir a observância do princípio constitucional de isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para comprar aquele serviço, adquirir aquele serviço, aquele equipamento, ou até mesmo realizar algum tipo de locação. Então é importante que a gente entenda esse processo de licitação com o ente público, porque poderemos participar e também deve-se observar esse aspecto de isonomia, igualdade a todos, o acesso também a todos, e também, é óbvio, vai contratar aquele que tiver menor valor, que não significa ser o de menor qualidade, ok? As pessoas que vão participar no processo de licitação, elas vão colocar o valor do seu serviço, do seu produto, tá? Óbvio que foi descrito naquele tema, no termo de licitação, quais são as características daquele serviço, qual o detalhamento daquele serviço e qual o detalhamento também daquele produto que for adquirido. Então, nesse sentido, as pessoas que forem participar, as empresas que forem participar, elas vão participar de acordo com aqueles requisitos que estão naquele termo de licitação, ok? Então, pode existir sim ter sido contratado uma licitação, algum tipo de equipamento que tenha menor qualidade, mas ele está dentro dos termos da licitação. Tá claro? Vamos lá. O artigo 3º, ele fala o seguinte, que em igualdade de condições, os critérios de desempate, eles vão levar em consideração algumas questões importantes. Então, ser assegurada a preferência para desempate, por exemplo, chegou na licitação e deram o mesmo valor de preço, com os mesmos centavos. O critério de desempate vai ser o que for produzido no Brasil, o que for produzido e prestado por empresas brasileiras, o que for produzido e prestado por empresas que investam em pesquisa, por exemplo, desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil, produzido e prestado por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos previsto na Lei da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que é o PCD. Cada empresa tem lá uma cota para cumprir esse PCD e é um critério de desempate nesses quesitos, ok? O artigo 3, no parágrafo 3º, ele especifica também que a licitação ela não será sigilosa, ela terá ampla divulgação. Vai estar no Diário Oficial da União, vai estar no Diário Oficial dos Estados, vai estar em jornal de grande circulação naquele município também e naquela região. Porque deve dar, obviamente, grande circulação para evitar que seja sigiloso, tá bom? Sendo então públicos os acessos nesse sentido. Então, os processos de licitação ele poderá ter margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais, bens e serviços produzidos aqui no Brasil, prestados, por exemplo, por empresas que comprovem o cumprimento da reserva legal, que a gente falou, e quais são as modalidades e os limites de dispensa, ok? Limites e dispensa de licitação. As licitações elas serão efetuadas no local onde se situar
e a repartição interessada. Então, por exemplo, um município que vai licitar algum tipo de serviço. Então, obviamente, a licitação vai ser realizada por aquele município, ok? Lá na prefeitura, salvo um motivo aí de força maior relacionada de interesse público devidamente justificado também. E o disposto desse artigo, ele não impede da habilitação de interessados residentes de outros municípios. Então, é para um município X. Se a pessoa mora no município Y, ela pode, obviamente, aquela empresa participar sem problema nenhum, cumprindo os requisitos da licitação. E quais são? O artigo 21, ele fala dos avisos contendo os resumos dos editais, concorrências, as tomadas de preço, concursos e leilões também, embora realizados no local de repartição interessada, deverão ser publicados também com antecedência. Qual é essa antecedência de publicar os editais, os termos também para essa licitação? No Diário Oficial da União, então, sempre vai estar, obviamente, se for objeto de licitação da União, nos diários oficiais dos estados relacionados ao Distrito Federal, quando se tratar de órgão estadual, e jornal de grande circulação e diário oficial municipal, se existir naquele município, também se a licitação for de âmbito municipal. O aviso, então, ele conterá indicação de qual local, quem podem ser os interessados, quais são os serviços, qual é o detalhamento de serviços, qual é o tipo de escopo de trabalho, ok? E o prazo mínimo até o recebimento das propostas, ele deverá seguir o seguinte: 5 dias para concurso, 5 dias para concorrência, quando o contrato for celebrado e contemplar um regime de empreitada, por exemplo, integral, 30 dias para concorrência e tomada de preços, por exemplo, 15 dias para tomada de preço nos casos não especificados anteriormente, 5 dias úteis para convite. Então eu quero que você entenda que são modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, ok? A concorrência é uma modalidade de licitação onde qualquer interessado na fase inicial de habilitação preliminar comprove que possui aqueles requisitos, ok? Simplesmente assim. Então ele consegue comprovar que cumpre todos aqueles requisitos, obviamente pode ser uma concorrência, exigidos no edital aí, literalmente, da licitação. A tomada de preço é a modalidade de licitação onde os interessados devidamente cadastrados, eles atentem a todas as condições exigidas no cadastramento e no terceiro dia, literalmente anterior à data de recebimento da proposta, observada a necessidade de qualificação. Então ele se qualifica antes para poder, obviamente, participar no dia do pregão, da licitação, digamos assim. E o convite da modalidade é para aqueles que são interessados, que têm, obviamente, um número mínimo de 3 unidades administrativas, a qual fixará, literalmente, o local apropriado e instrumento de convocação. E, nesse sentido, também o convite é uma outra modalidade de licitação. O concurso é a modalidade de licitação em que qualquer interessado para a escolha do trabalho técnico, científico, artístico, por exemplo, mediante instituição de prêmio ou remuneração ou vencedores, conforme critérios constantes no edital também publicado, na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. Então, você consegue compreender dessas modalidades que são importantes. E o leilão, literalmente, vai também para as partes interessadas, e o leilão é preço mais alto ou preço mais baixo. Se for para venda, preço mais alto. Se for para compra pelo ente público, preço mais baixo. Ok? Então, geralmente utiliza-se a concorrência presencial e o leilão para adquirir alguns tipos de serviço, mas tem essas modalidades importantes. Na hipótese, então, do parágrafo 3º do artigo anterior, existindo praça por mais de 3 possíveis interessados, ok? A cada convite realizado aí por um objetivo idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite de, no mínimo, mais um interessado enquanto existirem cadastrados ou convidados aí nesse processo de licitação. E quando, por limitação do mercado, por exemplo, alguém se desinteresse de participar, essas questões poderão ser devidamente justificadas no processo de compra, sob pena de repetição também aí dessas questões. Bem, falamos da parte 1 desse item 11 a respeito da Lei das Licitações, a Lei 8666 de 1993. Aguardo você na próxima aula para a gente dar continuidade nesse item.